A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 2 e versículo 1, que vai nos dizer assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Josué, ele envia 2 espias até a terra de Jericó. E esses homens, eles ficam numa casa que era de uma prostituta daquela cidade. Aqui nós vemos que eles não tiveram preconceito. Aqui nós vemos que eles deixaram Deus usar como canal de bênção quem Deus quis naquela cidade. Tem momentos, irmãos, que para vivermos as bênçãos de Deus, nós vamos precisar olhar somente para Ele. Não olhar para quem Ele está usando, não olhar para os meios que Ele vai trabalhar, porque aquilo que Deus faz é mistério e nós não temos que entender o trabalhar de Deus. O Senhor marcou um encontro aqui para te dizer que as bênçãos dele para a sua vida não são para serem compreendidas, são para serem vividas. Estes homens, irmãos, encontraram guarida na casa de uma mulher que era prostituta, na casa de uma mulher que com certeza era rejeitada pela sociedade, mas Deus tinha um plano naquela casa. Por intermédio desta palavra, Deus ele diz para você: muitas vezes eu tenho planos aonde o ser humano ele exclui. Aonde o ser humano pensa que eu nunca posso chegar são os lugares que eu gosto de chegar. A casa dessa mulher havia sido escolhida para a salvação. E aqui nós entendemos, irmãos, que Deus, ele escolhe para a salvação quem ele quer. Ele escolhe para servir de canal de bênção na história dos filhos dele, quem ele quer. Muitas vezes a gente vai ver mencionado na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que Deus usou pessoas improváveis para servirem de canal de bênção nos propósitos dele. Para que Deus assim pudesse abençoar o seu povo. Muitos reis pagãos serviram de canal de bênçãos na história do povo de Deus. Muitas pessoas que, humanamente falando, eram desprezíveis, Deus usou a exemplo aqui de Raabe. Raabe protegeu esses homens. Raabe os guardou. Raabe os livrou. E eles, irmãos, conseguiram ficar ali em Jericó porque estavam escondidos por ela. Muitas vezes a gente despreza as pessoas. Muitas vezes nós olhamos com um olhar humano e não imaginamos que um dia a gente pode precisar de uma pessoa que a gente já desprezou. Que um dia a gente pode precisar de alguém que nós menos esperamos. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente planta. Declare comigo: eu vou ter cuidado com o que eu estou plantando. Eu vou ter cuidado com o que eu estou plantando. Estes homens nunca imaginariam que eles precisariam se hospedar na casa de uma prostituta. Imagina comigo se eles a desprezassem. Se eles destratassem esta mulher. Tenha certeza de uma coisa: o coração dela se entristeceria muito e o de Deus também. É por isso que nós precisamos ter bastante cuidado ao julgarmos algo como se não fosse de Deus. Se Deus quiser te entregar uma bênção, meu irmão e minha irmã, Ele vai usar quem Ele quiser. Ele pode usar uma pessoa de uma religião oposta à sua. Ele pode usar uma pessoa que você olha e você julga aquela pessoa como uma grande pecadora, como um grande pecador. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele tem os seus instrumentos na terra. Você observa que no tempo de Daniel, Nabucodonosor serviu de canal de bênção na história dele. Dário também serviu de canal de bênção na história de Daniel. Então, às vezes, a gente não entende. Por que Deus vai usar Nabucodonosor? Por que Deus vai usar Dário? Por que era que Deus aqui estava usando uma prostituta para salvar 2 espias, para os proteger, para os guardar? Irmãos, as coisas de Deus não têm explicação.
Quando nós pedimos a Deus para vivermos milagres, a gente precisa entender que tem muitas coisas que a gente não vai entender. Você entende isso? Tem muitas coisas que você não vai conseguir compreender. Tem muitas coisas que para você vai soar como loucura. Você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, isso aqui não tem lógica. Isso aqui não tem nexo, eu não entendo por que o Senhor está usando esse instrumento, essa pessoa, e Deus está dizendo, aquilo que eu faço não é para o homem entender, e canto dei, ramando candaraia, aquilo que eu faço não é para o ser humano querer explicação, mas é para viver os milagres que eu, Senhor, designo para a história deles. A Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, que Deus tinha um propósito nessa casa. Estes homens não sabiam. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente não compreende quem Deus vai salvar, o que Deus vai fazer, e nós precisamos estar o quê? Sensíveis à voz do Espírito Santo. Se Ele te direcionar a entrar na casa de alguém, a ajudar alguém, faça. Se Ele te direcionar a receber algo de alguém que você julga que é uma pessoa indigna de te ajudar, porque às vezes, irmãos, nós olhamos com o olhar humano e pensamos, Deus, eu queria que fosse crente que me ajudasse. Eu queria que fosse um servo do Senhor que abrisse a porta para mim, mas às vezes não vai ser, irmãos. Não se engane se Deus usa pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você pensou para te abençoar. Às vezes, meu irmão e minha irmã, Deus movimenta corações que você nem imagina. E tem pessoas que elas se deixam serem usadas por Deus como instrumento. Raabe se deixou ser usada por Deus. Apesar do seu passado, apesar das suas falhas, irmãos, porque nós falhamos. Nós somos seres humanos. Raabe, ela havia falhado na vida dela, ela era uma prostituta. Porém, no coração dela, com certeza, havia um arrependimento. No coração dela, irmãos, havia um temor para com o Senhor dos Exércitos. Ela temia o nosso Deus. Ela acreditava no nosso Deus. E Deus conhece o coração. É por isso que nós não podemos julgar pela aparência. Declare comigo, eu não vou julgar pela aparência. Eu não vou julgar pela aparência. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa que aquela pessoa não vai ser salva, não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus. Mas o Senhor olha e diz assim, eu quero salvar. Porque dentro do coração dele, dentro do coração dela, tem algo que me chamou a atenção. Não julgue uma pessoa pelo exterior, porque Deus, ele trabalha, meu irmão e minha irmã, com o que está dentro. Muitas vezes nós temos a mania, por sermos pessoas visionárias, porque o ser humano é assim, ele é visionário. Ele vai por aquilo que está vendo. Ele vai por aquilo que está contemplando. E às vezes, por sermos assim, irmãos, nós vamos querer julgar por aquilo que estamos vendo, pela aparência. Mas Deus está dizendo para você hoje, não julgue pela aparência. Imagina comigo se esses 2 espias que foram enviados por Josué a Jericó julgassem pela aparência. Olhassem e dissessem, não, essa mulher é uma prostituta. As pessoas vão falar da gente se a gente entrar na casa dela. A gente prefere morrer do que entrar na casa de uma prostituta. Imagina comigo, irmãos. Eles morreriam. Eles não estavam entrando na casa de Raabe para pecar. Eles estavam entrando ali como um esconderijo. E não sabendo eles que Deus salvaria aquela família por intermédio daquele ato que Raabe estava fazendo. Às vezes uma pessoa te abençoa. Ela nem serve a Deus. Às vezes uma pessoa serve de canal de bênção na sua vida. E daqui a pouco Deus abençoa a casa, a vida, a história dessa pessoa e leva a salvação para ela, leva a salvação para ele. É por isso que eu volto a enfatizar que as coisas de Deus não têm explicação, irmãos. Os milagres, as portas que Deus abre na nossa vida não tem explicação. Não tem como nós explicarmos aquilo que Deus resolve fazer na nossa história. E por intermédio desta palavra, o Senhor, ele diz para você, não queira entender, minha filha. Não queira entender, meu filho. Porque eu sou Deus que age da forma que eu sei agir, que eu quero agir, da minha forma, não é da tua. É por isso que quando Deus fala que vai entregar algo pra gente, ou que vai fazer milagres na nossa vida, ou que a vitória vai chegar, a gente não pode ficar trilhando as rotas que Deus tem que vir. Porque muitas vezes Deus vem por rotas que a gente nem imagina, que a gente nem espera, irmãos. Às vezes Deus usa meios, usa pessoas que a gente nunca imaginou que Ele usaria. E para a gente não ficar frustrado, para a gente não querer barrar o trabalhar de Deus na nossa vida, nós precisamos entender, o milagre vem e eu não tenho que entender de onde.
O milagre vem e eu não tenho que entender quem será. Decando, ramante, derrasto o instrumento. As pessoas, elas são usadas como um instrumento, meu irmão e minha irmã. As pessoas, elas são usadas como um canal de Deus. Aqui Deus usou Raabe. Deus pode usar para você uma pessoa que você nem imagina. Mas quando a bênção chegar, lembre, Deus pode estar usando essa pessoa para servir de canal de bênção para mim, porque Deus quer abençoar ela. Porque Deus quer salvar a ele. As coisas de Deus, irmãos, são mistério. E aqueles que dão um copo de água fria aos servos, aos profetas do Senhor, o Senhor os honra. O Senhor os abençoa. Tem gente que vai abrir portas para você que nem serve a Deus. A pessoa nem serve a Deus, vai lá e abre a porta para você passar. Vai lá e diz assim, ó, vem aqui tal data, tal dia que eu vou fazer de tudo para te colocar nessa empresa. E você não entende, você diz, mas nem crente quer me ajudar. E Deus está dizendo, eu quero entrar na casa dele, na história dela com salvação. Às vezes uma pessoa vai chegar, olha, senti te dar algo aqui, toma aqui, ó. E você tava ali orando, pensando que vinha da igreja, que vinha do irmão A, do irmão B. E Deus vai usar gente que você nem imagina. Gente que às vezes está na porta de um bar. Gente que às vezes está no meio da prostituição, como no caso aqui de Raabe. Mas Deus usa quem ele quer. Porque quando uma pessoa serve de canal de bênção na vida de uma pessoa que Deus escolheu, Deus abençoa também essa pessoa que está servindo de canal de bênção. É como eu falei, imagina comigo se esses homens fossem preconceituosos. Imagina comigo se esses homens fossem religiosos, irmãos. Eles não aceitariam se hospedar, ficar ali na casa de Raabe, escondidos. Muitas vezes a gente precisa lançar fora a religiosidade. E nós temos que olhar com o olhar de Cristo. E lembrarmos, Jesus salvou prostituta. Deus salvou prostituta. Jesus salvou publicano. Deus e Jesus, o Espírito Santo, não fazem acepção de pessoas. Por que nós vamos fazer? Por que nós vamos ter que entender quem Deus ele vai usar? Nunca distrate alguém por causa da aparência, por pensar que você pode não precisar dessa pessoa. Estes espias aqui nunca imaginavam, irmãos, que eles precisariam se hospedar na casa de uma prostituta. Às vezes, a gente não imagina os meios que Deus vai usar. E é por isso que nós precisamos guardar a humildade sempre. Sermos humildes, sabermos entrar e sabermos sair. Porque muitas vezes Deus vai usar aquilo que não tem lógica para nos abençoar. E quando alguém quiser te abençoar, quando alguém quiser servir de canal de bênção na sua vida, aceite. Não faça que nem eu, não. Eu tinha um grande problema em receber. Eu gostava de presentear, eu gostava de ajudar. Mas se alguém quisesse me presentear, eu tinha vergonha, eu não gostava. Até mesmo no meu aniversário, eu tinha problema em receber de pessoas de fora, presente, alguma coisa assim, eu ficava com vergonha. Até o dia que eu entendi, irmãos, que eu precisava ter humildade para receber. E às vezes a gente precisa ter humildade para receber. E outra coisa, muitas vezes Deus, ele está permitindo pessoas serem canal de bênção na nossa vida para que Deus abençoe essas pessoas. Às vezes uma pessoa te dá algo, abre uma porta para você, como eu te falei, faz uma ajuda na sua história, um auxílio muito grande. E aí você não entende. E às vezes você não quer nem receber. Mas Deus, ele fala contigo por intermédio dessa palavra. Eu quero entrar na história, na casa, na família de pessoas por intermédio da sua. Como eu fiz aqui na história de Raabe. A salvação entrou na casa dela por um ato que ela fez, abrindo as portas da casa para esconder os espias do Senhor. E hoje Deus, ele fala contigo. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero prosperar pessoas. Eu quero entrar com salvação na história de pessoas. E o canal vai ser você. Elas te abençoam e Deus abre a porta na vida delas. Elas servem de canal de bênção e você não vai dizer não. E nem vai ficar criando as rotas que Deus tem que vir. Você não vai ficar buscando entender quem Deus vai usar. Eu volto a enfatizar isso, porque Deus vai usar pessoas aqui. Deus vai abençoar você de maneira especial. E ele está dizendo, enquanto eu te abençoo, eu estou te usando como instrumento para ser bênção na vida dessa pessoa que vai te abençoar. Na vida dessa pessoa que vai abrir as portas para você. Deus é um Deus de surpresa, irmãos. E a gente vê na Bíblia Sagrada que ele não faz acepção de pessoas. O reino de Deus, meu irmão e minha irmã, não é para ser dividido. Nós não temos que escolher quem vai entrar no reino de Deus e quem não vai. Nós não somos porteiros dos céus. Quem diz é Deus, quem entra e quem não vai entrar. Porque Deus não vê pela aparência. Se Deus julgasse como os homens, Deus nem salvaria Raabe em primeiro lugar, porque ela era prostituta.
Ela era de Jericó. Todo mundo de Jericó foi destruído, mas ela e a sua casa permaneceram vivos e serviram ao Senhor. Porque Deus conhece o coração, você vê agora. Você pode olhar para uma pessoa, ver uma prostituta, ver um drogado. Você pode olhar para uma pessoa e ver alguém que parece que não tem jeito. Mas Deus olha dos céus e diz assim, ó, eu vou salvar. E o canal de bênção vai ser você. Deixe pessoas servirem de canal de bênção na sua vida. Estes homens não impediram Raabe de ajudar a eles. Eles estavam precisando de ajuda. Eles estavam precisando de um lugar para se hospedar. Eles precisavam se esconder, porque senão eles seriam mortos. É isso mesmo, irmãos. E a Bíblia nos diz que Raabe serviu de canal de bênção e Deus salvou a ela. Deus salvou a casa dela. Por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você, eu vou salvar pessoas. Eu vou entrar na história de pessoas por elas servirem de canal de bênção na sua vida. Abra as portas. Deixe Deus usar quem Ele quiser. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não deixe a religiosidade fechar sua mente. Não seja uma pessoa que acha que Deus tem que vir pelas suas rotas, porque Deus, irmãos, Ele não trabalha segundo a lógica humana. Declare comigo, eu não tenho que entender o que Deus Ele faz. O que Deus faz é mistério. Eu não tenho que entender o que Deus faz. O que Deus faz é mistério. A gente não tem que entender o trabalhar de Deus, irmãos. Nós só temos que obedecermos e vivermos o que Deus tem designado para a nossa história. Esses homens não tiveram preconceito, se hospedaram na casa de Raabe, a vida deles foram poupadas aqui. E a Bíblia nos diz que quando eles voltaram, que houve a destruição de Jericó, a casa de Raabe foi poupada pelo ato que ela fez. Lembre-se, quando pessoas te abençoam, Deus abençoa elas. Quando pessoas servem de canal de bênção, independente de quem seja, Deus traz a bênção para a história dessa pessoa. A casa de Raabe recebeu a bênção. Por quê? Porque ela serviu de canal de bênção na história dos espias do Senhor. Sirva de canal de bênção na história de homens, na história de mulheres de Deus. Deixe pessoas servirem de canal de bênção na sua história, que você vai ver o que Deus Ele vai fazer na vida delas por intermédio da sua. Amém? Não queira entender o trabalhar de Deus, nem quem Deus vai usar, pois as coisas de Deus são mistério. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que pessoas aqui serão abençoadas e elas não vão querer entender, Pai, o que o Senhor usa para que a bênção dela, para que a bênção dele venha chegar na história deles, Senhor. Eles só vão viver as tuas bênçãos. O que nós temos que fazer é sermos como estes espias que não quiseram entender quem o Senhor estava usando como instrumento. Muitas vezes o Senhor vai usar Raabe, prostituta. O Senhor vai usar pessoas que a sociedade rejeita para serem canal de bênção na nossa vida. E nós não temos que entender o que o Senhor faz, somente vivermos o milagre e entendermos uma coisa. A nossa vida pode estar servindo de instrumento para que outras pessoas sejam abençoadas por intermédio dela, para que haja salvação, Pai, na história delas, porque elas serviram de canal de bênção na nossa história. Foi exatamente isso que aconteceu. Os dois espias foram abençoados por Raabe. Raabe recebeu a bênção da salvação. Assim é, Pai, na história de pessoas que vão se aproximar do teu filho, da tua filha, vão ajudar, vão dar auxílio, vão abençoar a eles, Pai, de maneira gloriosa, porque o Senhor usará pessoas que às vezes nem servem ao Senhor como um instrumento, Pai, na vida do teu filho, na vida da tua filha, como um canal de bênção. E ali o Senhor também vai trabalhar na história dessa pessoa. E eu creio, Pai, que haverá salvação. Eu creio que haverá restauração. Eu creio que haverá portas abertas. E os teus filhos não vão querer entender quem o Senhor vai usar, pois será mistério. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor,
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, trabalhando de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: não queira entender quem Ele vai usar para ser canal de bênçãos na sua vida. Viva as bênçãos de Deus, aquilo que Ele reservou para sua história. Pois enquanto pessoas servem de canal de bênção na sua vida, Deus, Ele entra com salvação. Ele abençoa também a vida delas. Esses homens não tiveram preconceito, mas entenderam que o trabalhar de Deus não é para ser compreendido, é para ser vivido. E por isso, eles se hospedaram na casa de uma prostituta. Tem coisas que a gente não vai conseguir explicar, que será mistério. O que nós temos que fazer é somente obedecermos à voz do Senhor e vivermos o milagre que Deus designou para a nossa história. Deus quer usar você para servir de canal de bênção na vida de pessoas que servirão de canal de bênção na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.